Bom, então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar novamente com vocês aqui nesse projeto do Clube de Leitura. Eu, a professora Denise e as professoras de português, né? A Maria Iracilda e a Nadinieri. Apesar de elas não estarem presentes hoje, porque elas têm compromisso, mas depois elas vão ver, né, o vídeo e vão estar dando seus comentários aí. E o livro que vocês escolheram, né, que vocês votaram, é O Menino do Pijama Listrado. E a primeira tela que está sendo exibida aí fala sobre o projeto da sala de leitura, né? Tem a habilidade trabalhada, né, que é participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética, né? O professor responsável sou eu, da sala de leitura, Antônio Jair Berni, a PCA de linguagem, que é a professora Denise, Cristina de Souza, que é a que está participando com a gente aí, né, e direcionado aos alunos dos oitavos anos A e B da língua portuguesa, né. E nós temos a participação também da professora que dá aula para vocês, a Maria Iracilda Pedrosa, filha, e Nadinieri Aparecida Quinalha, né, e a nossa PCG, que é a dona Milena Cano de A. Então, né, tá a data da realização aí no Via Meet, 17 de 11 de 2020. Tá? Nós vamos para o segundo slide. O segundo slide mostra, né, o clube de leitura, o nome do livro que vocês elegeram, O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, para os alunos do oitavo ano A e B. Para quem começou a ler, né, ou está lendo o livro, conforme alguns já disseram, ou já assistiram o filme, viram que é uma leitura realmente bastante interessante, importante, e trata de temas muito tristes, né, que aconteceram no passado, mas que ainda são atuais até os dias de hoje, né? Aí nós temos uma foto mostrando uma sala de leitura, bem convidativa, né, para o momento. O próximo slide está falando sobre o escritor, conhecendo o escritor, John Boyne, né? E conforme a professora Denise falou, ele ainda está vivo, né? Ele tem apenas 49 anos. E vamos falar um pouco sobre ele, então. John Boyne é um escritor irlandês, famoso por esse best-seller aí, né? O Menino do Pijama Listrado. Ele estudou língua inglesa no Trinity College e literatura criativa na Universidade Liesta Inglis, onde foi galardoado com o prêmio Curtis Brown. Começou a escrever histórias aos 19 anos e teve o primeiro romance publicado 10 anos depois. Ele trabalhou numa livraria dos 25 aos 32 anos, né? Então, ele nasceu no dia 30 de abril de 1971 e está com 49 anos, né? Então, vocês estão vendo a foto dele aí, é um cara ainda bastante jovem, que pode escrever muita coisa boa para nós ainda. Próximo slide. Iniciando o bate-papo, né? Você conhecia ou já tinha ouvido falar nessa obra? Alguém de vocês aí já conhecia esse livro ou conheceu ele pela indicação que foi colocada e vocês escolheram? Por qual motivo? Porque você gostou do título da obra? Ou você considera o título, a imagem que atrai o público para a leitura? E se também você indicaria essa obra para um amigo, né? Quem gostaria de estar dando a sua opinião aí? Pessoal, é uma conversa, né, entre a gente. Vocês podem ficar à vontade, pode falar aí, dar a sua opinião. Nós vamos estar aqui ouvindo. As meninas aí, os alunos que já estão lendo, né? Ou os que não leram ainda, já tinha ouvido falar alguma coisa dessa obra? Já conhecia?
Eu já tinha ouvido falar do filme, sabia que já tinha o livro. Aí eu tinha o interesse de ler o livro para depois ver o filme. Isso, que é o mais correto. Primeiro a gente assiste, a gente lê o livro e depois assiste ao filme. Porque no filme há o quê? Uma adaptação da obra, né? Então, eu, sinceramente, o meu ponto de vista, o filme é bom, mas a obra ela é muito melhor. Né? Eu gostei muito mais de ler o livro do que assistir ao filme. Né? Uma porque a leitura a gente consegue a gente imaginando, né, como que está acontecendo. Aí o filme você assiste já tem a visão do roteirista, né, do produtor. Mas o correto mesmo, primeiro você assiste, olha, tudo era confundindo. Primeiro você lê a obra, para depois você comparar com a linguagem cinematográfica do livro. Exatamente. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o título, a imagem da capa do livro? Vocês acham que é uma capa convidativa? E vocês indicariam esse livro para outro amigo ler? Quem poderia estar respondendo aí? O Eu que vocês indicaria. acham? Apesar de ser uma história triste, eu indicaria. É triste a história. Exatamente, né? Porque é um livro muito bom, né? E é uma coisa que realmente aconteceu. Real, É né? uma, é uma coisa real, né? Uma coisa verídica. E alguém achou que a capa do livro é convidativa? Olhem aí, eu coloquei uma imagem aí que está dentro do livro, né? O que essa imagem aí está representando? A diferença entre os dois, né? Isso, quando eles se encontram também, né? Um está preso no campo de concentração e o outro foi com a família, né, para esse local e lá encontrou todo mundo vestido de forma diferente e ele que teve interesse em querer saber o que estava acontecendo ali. É o que nós vamos ver agora nos próximos slides, né? Alguém chegou a pesquisar, algum aluno chegou a pesquisar sobre os campos de concentração lá da época? Como que era? Vocês tiveram esse interesse de pesquisar como eram esses campos de concentração? Ou não? Professora, eu não li o livro, mas eu vi o filme. Mas pela adaptação, pelo que a gente vê no filme, você perde totalmente o interesse de pesquisar sobre aquilo. Porque a energia que aqueles lugares transmitem é muito pesada. Muita gente morria. Sim. E era por A intenção uma. deles era que morressem mesmo. Era que os Sim, judeus morressem. o pior é saber dessa intenção. Sim. E o pior, né? Não sei quem está falando aí, que eu não consigo ver quem é. O pior é saber que isso realmente aconteceu, né? Quantos judeus, milhares de judeus morreram, né, dentro desses campos de concentração e como era essa morte, né? Então, é um livro assim baseado num fato real que realmente comove. É forte, é uma obra muito forte, pesada. Pesada sim, pesada pelo fato, porque como o livro é narrado na visão de uma criança, ele consegue até colocar aquela inocência, a visão da inocência na obra, né? Diferente se fosse narrado pela visão do pai, que era o comandante, né? Isso. Então vamos para o próximo slide. Adaptação da obra. Aí coloquei aí a capa, né, O Menino do Pijama Listrado, já falando do filme, né? Então, ó, o filme, O Menino do Pijama Listrado, foi adaptado do livro do autor John Boyne, como mencionado, dirigido por Mark Herman. O filme foi publicado em 2008, tendo como gênero drama, guerra e história. Contando a história do menino Bruno, filho de um oficial do exército alemão, que assume um posto de extrema importância no interior da Alemanha nos anos 40. Em 2008, foi o livro mais vendido do ano na Espanha. Também chegou ao número
2 na lista dos best-sellers do New York Times, né, nos Estados Unidos, como no Reino Unido, Irlanda e Austrália. Então, quando esse filme, né, foi adaptado, ele teve uma repercussão muito grande por causa do livro, né, que foi um dos mais vendidos em 2008, e teve na lista aí, né, do jornal mais importante dos Estados Unidos, que é o New York Times, né? E aí já mostra os atores mesmos, né? Um do lado de dentro, né, da cerca, do que é um menino que é um judeu, e o filho, né, do comandante, que começa a ter uma amizade com ele. Depois vocês vão ver no que se transforma essa amizade aí, a inocência, né, de uma criança de não saber o que está realmente acontecendo e a omissão dos pais em falar a verdade. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Quem que assistiu ao filme? O Heitor, nossa! Eu. Ao filme? Quem que é a aluna? Karine. Karine, o que você achou do filme? Ah, Você ainda não leu o livro, né? Você não para comparar as duas obras, né? não, eu não comecei a ler. O que você achou do filme? Assim, em questão de produção e essas coisas, o filme é muito bom. Mas sobre uma opinião formada sobre tudo que aconteceu na época, demonstra muita ignorância que o ser humano tinha na época, que vem até hoje, né? Uhum. Mas é muito forte quando você vê isso refletindo sobre uma criança. Que no filme eu acho que o menino tinha 7, 8 ou 9 anos, não passa disso. 9. Mas o jeito que a mãe dele, como a opinião da mãe dele era diferente do pai dele, reflete muito na educação dele e de como ele queria aprender sobre aquilo. E ele acabou morrendo por não saber dos perigos que tinham dentro daquele campo. Sim. Porque ele era só uma criança. Uma que no filme, se você se lembra, eles mostram uma outra face, né? Eles querem enganar, né? O menino, ele consegue assistir um pedacinho do filme. Não sei se você se lembra dessa parte. Que tinha jogo de futebol dentro do campo, tinha mesa de café. Você se lembra dessa parte? Sim, eles colocaram na TV para ele e a irmã dele assistir. E a irmã dele ficava com a cara tipo, eu sei que não é isso, sabe? Aham. Porque ela era mais velha, né? Ela já entendia mais. Isso. Uma cena que me chocou muito e que me deixou muito triste foi a cena que um dos homens que trabalhavam para o general chegou para a mãe do menino, que eu não lembro o nome dele, e ela estava vendo a fumaça que saía dos campos, que era a fumaça que retratava as pessoas sendo queimadas. Isso, no local. E ele disse, eles ficam com um cheiro pior quando eles queimam. Eu acho que é o pai mesmo que fala, se tem essa fala. Não, é um cara que trabalha lá. É um dos soldados do pai. O filme também ele comove muito, né? Comove muito o filme. Mas na minha visão, o livro ele é mais chocante. Eu acho que no filme você pode ter uma visão muito ampla da opinião de todos os personagens. Agora, no livro, como vocês disseram, já passa na visão do menino. Então você consegue ver muito mais a inocência que a criança tem. Sim. Então deve ser mais tenso. Mais sofrido, né? Isso. Muito bem, então. Vamos para o próximo slide. Muito bom, Karine, pela sua explicação, tá? Tá de parabéns. Obrigada, professora. Sobre a obra. A história se passa durante o período do Holocausto,
tendo como personagem principal Bruno, filho de um militar alemão que tem 9 anos e não sabe nada sobre o Holocausto. Está envolvido no conflito. Na verdade, Bruno sabe apenas que foi obrigado a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim, perto de seus avós, e a mudar-se para uma região isolada, onde ele não tem ninguém para brincar e nem nada para fazer. Da janela do quarto, Bruno pode ver uma cerca e, além dela, centenas de pessoas vestidas de pijamas que sempre o deixavam com frio na barriga. Em um dos seus passeios, Bruno conhece Ismael, pode ser Samuel também, né? Um garoto do outro lado da cerca e, curiosamente, tem a mesma idade que ele. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno fica intrigado e vai aos poucos tentando entender o mistério que ronda as atividades de seu pai. Bruno e seu amigo Samuel vivem diversas aventuras juntos, com um final que surpreende até para os mais preparados, né? Então, nós temos aí uma opinião, né? Uma fala sobre o que aconteceu realmente na história, né? E como ele, né? O Bruno, ele queria descobrir e tentar ver o que realmente estava acontecendo, né? E aí a foto ao lado mostra ele, a irmã dele e os pais, né? Ele tinha muito medo do pai, da mãe não tanto. Aqui é o... Nessa imagem aqui, Toninho, seria o Hitler, mas o Hitler, ele aparece com outro nome na obra. Ele tem outro nome. Você lembra? E essa mulher aqui, ela é a esposa desse comandante, o Fúria. O Fúria. Hitler é chamado de o Fúria no livro. É verdade. E a esposa dele. É verdade, eu confundi aí. Mas deu para vocês perceberem aí, né, a curiosidade dele, e depois que ele conhece, então, Ismael, ele começa a fazer uma amizade, e essa amizade se identifica, e até acontecer o pior aí, conforme uma aluna aí já falou o que aconteceu no final do filme, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa obra? Que achou interessante, que... Quem iniciou a leitura aí, o que está achando da obra? As meninas, quiserem comentar. O que estão achando da obra? A Evelyn. Eu achei intrigante a maneira como eles retratam tudo, como eles contam as vivências do menino. O pai dele também. O pai é bem autoritário, né? Sim. Muito autoritário, né? Muito autoritário. Quem mais gostaria de comentar sobre a obra? Alguém chegou a pesquisar alguma coisa sobre o Holocausto? Por que se deu a época do nazismo aí? O que foi o Holocausto? Alguém lembra? Alguém pesquisou? Não? Por que se deu isso? Quem era Hitler? Quem foi Hitler? Posso falar, Denise, do Holocausto? Pode, claro. Renato, não é? Oi? Oi? O Holocausto seria o genocídio, não é? Isso, exatamente, né? Era o nome que foi dado a essa atrocidade que aconteceu com os judeus aí, né? Pelos nazistas. Então, isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e resultou na morte de 6 milhões de judeus, né? Não só judeus, mas também todos os que se opunham ao governo do Hitler, né? Deficiente físico, pessoas religiosas, como no caso aí cita as Testemunhas de Jeová, que elas tinham um conceito diferente, né, com relação
aos judeus, né? E eles não achavam certo o que estava acontecendo, e também com pessoas com deficiência mental, né? Eles achavam que todas as pessoas que tinham uma deficiência não faziam parte da raça, que seria uma raça pura, a raça ariana, né? Que o Hitler divulgava e achava que somente eles eram pessoas que poderiam estar vivendo nesse mundo, né? Então, o Holocausto, então, foi exatamente esse genocídio aí desses 6 milhões de judeus, juntamente com outras pessoas que tinham essas deficiências e que iam contra esse governo. Muito bem. Quem respondeu aí o genocídio está correto, né? Mais alguma coisa, dona Denise, ou podemos passar? Não, que assim, o que me chamou bastante atenção nessa obra, né, é como a narrativa é através da visão de uma criança, né, como ela é tão inocente na sua narrativa, né, ela não enxerga o que realmente está acontecendo, né, tanta inocência que a vontade tanta de brincar, de fazer novos amigos, de conhecer, que acaba tendo um fim trágico, né? Não vou contar, né? Claro. Mas a narrativa tem um fim bem surpreendente, né? Isso mesmo. A amizade, né? Como ele colocava muita amizade, né? Então ele fala muito dos amigos que ele deixou, né? Lá em Berlim. E depois ele fala, né, de conhecer novos meninos, fazer novas amizades, né, porque já que ele só tinha a irmã, né, e já não era tão ligados um ao outro, né. Isso mesmo. Então, vamos para o próximo slide. Agora vamos falar um pouco de alguns personagens, né? Certa tarde, quando o Bruno chegou em casa vindo da escola, surpreendeu-se ao ver Maria, a governanta da família. Epa, quase ia contando tudo. Será que você se lembra de todo o pessoal? Observe as personagens e depois mostre que você sabe quem é nessa história. Nós colocamos poucos aqui, porque o livro tem muitos personagens, né? Nós tentamos colocar aqui os mais importantes e os principais. Aí, o Bruno, o B, o Gretchen, né? Gretchen, né? C, Elsa, D, Ralph, E, Samuel, e o F, Gutler. Quem que vocês acham que era o Bruno aí? O protagonista, não é? Era o pai do Bruno, era um nazista. Quem que respondeu? Qual é a pergunta? Desculpa. O Bruno. O Bruno era o protagonista, não era? Isso, é o personagem principal, né? Um pequeno garoto de família corrompida pela ideologia do nazismo alemão, que conhece um garoto judeu preso em um campo de concentração, mesmo sem saber do que se trata aquilo, e o ajuda levando comida e brincando com o menino. Então, o Bruno é o personagem principal aí. E a Gretchen? Quem que era a Gretchen? De quem que o Bruno não gostava muito? Que ele tinha rixas com ela na história. Não é a irmã dele? A irmã dele, exatamente. A irmã mais velha de Bruno, uma menina que se apaixona por um dos soldados nazistas, né? E a Elsa? Quem que era a Elsa? A mãe dele? isso. Isso. A mãe de Bruno, que ao descobrir aos poucos o verdadeiro objetivo do campo de concentração, se mostra contrária à prática, né? Que estava acontecendo nesse local aí. E o Ralph? Quando ela começa, a mãe, quando começa a observar
o que estava acontecendo, ela começa a entrar em depressão, né? Então, ela começa a sofrer com aquilo. Isso mesmo. E o Ralph, a letra D, quem que era o Ralph? O pai de Bruno? Isso, o pai do Bruno, um homem que serve ao exército nazista. E Samuel, quem que era o Samuel? O amigo O judeu garoto de de pijama pirão. listrado. Exatamente, né? Era o garoto judeu preso em um dos campos de concentração na Alemanha nazista, que faz amizade com o Bruno, né? Que é o protagonista da história. E o Gottler? Um nazista que ajudava o pai da família de Bruno. Isso, né? Servindo ao exército nazista. Muito bom. Não. Aquela questão. Parabéns para vocês. Deu para perceber que vocês realmente estão lendo o livro e que estão entendendo a história. Muito obrigado pela resposta, né, dona Denise? Sim, com certeza. Muito bom. Então, vamos lá, para o próximo slide, então. Agora aqui vai mostrar qual é o espaço físico da narrativa, né? Aquilo que a dona Denise tinha perguntado para vocês no início, se vocês tinham pesquisado, né, o que era um campo de concentração. Então, está mostrando aí, né, esse campo de concentração, ele está situado na Polônia, né? Se vocês verem aí, tem um mapa da Europa, a Polônia é um dos países que faz parte do continente europeu, juntamente com a Alemanha, né? Inclusive é um país vizinho da Alemanha. E aí tem o Auschwitz, que lá, né, esse campo de concentração chamava-se Haja Vista. Foi uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, cenário para a narrativa da história. Então, vocês veem aí, né, uma outra foto mostrando como era esse campo de concentração, onde esses judeus, essas pessoas contrárias ao governo, deficientes físicos, religiosos que eram contra, né, a isso que o Hitler estava fazendo, ficavam aí presos e depois eram exterminados, né? E aí vou falar um pouco... Oi? Vou fazer uma pergunta. Talvez como é da sua área, talvez você saber melhor, eu também, se não souber também, depois você me responde. Hoje, o que viraram esses lugares? Esses campos? Foram destruídos ou tem alguma coisa deles ainda? Alguns ainda existem para mostrar, né, como era, né? Mas a maioria foi destruído, né? Porque é uma coisa assim muito ruim de se ver e de se ter, né? Alguns prédios ainda retratam como o Muro de Berlim, né? Que separava as duas Alemanhas. Ele foi destruído, mas não totalmente. Resta ainda partes dele, onde as pessoas escrevem coisas, vão lá para realmente ver que aquilo aconteceu. Então, vamos falar um pouco sobre a Alemanha. É um país da Europa. A Alemanha é um país situado na Europa Ocidental, com uma paisagem de florestas, rios, cordilheiras e praias do Mar do Norte. A nação tem mais de 2 milênios de história. Berlim, a capital, abriga cenários artísticos e de vida noturna. O portão de Brandemburgo e muitos locais relacionados à Segunda Guerra Mundial. Munique é conhecida pela Oktoberfest e pelos Bierhaus, entre eles o Hofbrauhaus, do século XXI. Frankfurt, com seus arranha-céus, abriga o Banco Central Europeu. Então, aí dá para perceber que algumas coisas realmente ficaram para mostrar que essas coisas aconteceram, né? E eu tenho um sobrinho que viajou e foi conhecer, né, a capital, e ele tem fotos, inclusive, mostrando esses locais aí. E realmente ele falou que é uma coisa assim muito triste de se ver, né? De perceber que pessoas, né,
conseguem fazer isso com outro ser humano, né? Ai, E eu não gosto. para quem Eu, não sabe, né? eu, Oi. assim, sinceramente, eu tinha ouvido falar dessa obra, mas eu não tinha lido na íntegra, porque eu acho muita crueldade que faz com o ser humano, gente. Nossa, ainda mais com um judeu. Com qualquer um, né? É, Ai, com não. qualquer pessoa, né? Ai, mas é muita crueldade. Nossa, eu, Isso. eu li por causa do clube. Então, uma outra curiosidade também de geografia aí, para quem não sabe, né? A Alemanha, a capital é Berlim, né? E existiam dois tipos de governo na época, o socialista e o capitalista. O capitalista é o que nós vivemos hoje, praticamente no mundo todo, né? Que é onde as propriedades privadas pertencem às pessoas, pertencem ao Estado, em parte. E o socialismo, todos os bens pertencem ao governo e ele distribui a renda da forma que ele melhor deseja, né? Então, a, no caso aí a Alemanha, né? Ela foi dividida em duas partes, a capital e com esse muro realmente, né? Foi feito um muro e quando aconteceu isso, pessoas da mesma família, uma ficou de um lado, outra ficou do outro, pai ficou de um lado, mãe do outro, filho de um lado, mãe do outro, né? Então se separou. Então quando esse muro foi destruído na década de 70, então foi assim uma alegria muito grande o reencontro dessas pessoas, né? Dessas famílias que não se viam há muito tempo. Então, é uma parte bastante emocionante também que a Alemanha mostra para nós aí através da capital Berlim. Mais Tony, alguma pergunta? Oi. o que aconteceu das famílias aí, do muro? Repete de novo, que eu não entendi. Quando foi construído o Muro de Berlim, foi dividido, né? Muita gente da mesma família ficou na parte ocidental e outra parte ficou na parte oriental, né? Ah, No caso do socialismo. Né? E só puderam se reencontrar novamente quando o muro foi destruído, porque eles não podiam ter acesso a outra metade da cidade, entendeu? Porque os sistemas de governo eram diferentes. nossa. É uma outra coisa muito triste também que aconteceu lá, É, que dá até para se escrever um outro livro, né, Denise? sim. Nossa, a história é riquíssima, né, em fatos, né? Exatamente. Então vamos para o próximo slide. Como é seu foco narrativo? Narrador observador, apenas aquele que conta a história, narrador personagem, participa da história, ou narrador onisciente, aquele que sabe de tudo? Uma aluna aí já havia respondido essa questão. Como que é o personagem aí? A Ou narração. como é o foco narrativo, né? Quem está lendo aí, como que é feita a narração? O narrador, ele participa da história também? Ou ele narra aquilo que ele está vendo? Um narrador observador? Narrador observador, se eu não me engano. Isso. Só que ele narra os pensamentos, não narra os sentimentos? Sim, às vezes ele demonstra bastante. Isso. Então, ele é um narrador observador com trechos onisciente, né? Que quando ele consegue narrar o que a personagem está pensando, né? A Gretel, o Samuel, o Bruno, né? Então ele faz a sua narração onisciente, né? Então ele adentra no sentimento da personagem, tá? Então isso é a narração onisciente, mas prevalece a narração por observação, né? O narrador observador. Isso mesmo. Vamos para o próximo slide, então. Agora o tempo da narrativa, cronológico ou psicológico, né? Nós já falamos para vocês que o tempo cronológico é quando acontece
por histórias, por datas, né, por períodos. E o psicológico é quando a pessoa relembra através das suas memórias, né? Nesse caso aqui, do livro, o tempo ele é cronológico, porque a narrativa se inicia no ano de 1942, período em que acontecia a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, né? Que foi aí o massacre, né, dos judeus. No livro, dá para imaginar que a história, do começo ao fim, se passa ao longo de 2 anos e meio a 3, em média, né? Então, realmente é um tempo cronológico, porque fala sobre datas e tempo, né, do ocorrido e onde aconteceram os fatos também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? É isso, dona Denise? Tá certo, é isso mesmo. Então, vamos para o próximo. Também tem um pouquinho de psicológico, né? Porque ele também narra bastante as memórias, né? De quando ele estava com a avó, né? Os teatros que ele fazia, a mãe, a avó materna, né? Que é a mãe do pai, ela gostava muito de fazer teatros, né? No dia de Natal, então ele recorda também essa parte, ele recorda bastante da casa, né? Que onde eles moravam lá em Berlim era uma casa, acho que parece que tinha acho que 4 ou 5 andares, desde a escada, que ele adorava escorregar no corrimão da escada, né, até chegar embaixo. Então, ele recorda bastante, ele faz uma memória, né? Mas o que prevalece é o tempo cronológico. Isso mesmo. Próximo slide, então. Agora, um breve resumo do livro aí. Tem a capa, né, que eu acho que é a capa do livro que a Maria leu. O Menino do Pijama Listrado, de John Boy, né, da Companhia das Letras, da editora. Um breve resumo, então. O livro conta a história de um garoto chamado Bruno, que tinha 9 anos, filho de um oficial do exército alemão, morava com seus pais e sua irmã em Berlim, até o dia que seu pai recebeu uma proposta de emprego irrecusável, que faria com que toda a sua família mudasse para um lugar chamado Haja Vista, né? Que é o local lá onde ocorreu o Holocausto, né? Que a gente viu aí no decorrer da história do livro. E desse lugar aí, Toninho, até que eu estava pesquisando, acho que foi o pior, né, dos campos de concentração, né? Acho que foi o maior e o pior, alguma coisa assim. Tem um livro bom também, eu não li o livro, mas tem um filme que eu assisti, que chama Lista de Schindler. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não assisti, não. Então, só que é o contrário, né? Nessa época também, o Schindler, ele consegue, através de um trem, salvar milhares de judeus que iam ser também sacrificados, né? Então, é um livro... Esse é um pouco mais... É triste também, mas é um pouco mais... É menos triste que esse, porque fala da salvação das pessoas, e não somente de morte, né? Quem quiser assistir o filme ou ler o livro dos alunos que está acompanhando aí, é uma boa dica que nós estamos dando aí. E bom, também o Diário de Anne Frank, né? Que ela fala bastante também da época do nazismo. Né? Eu não li o Diário de Anne Frank, eu vou ler ainda. O Diário Oi? Alguém já leu o Diário de Anne Frank? Eu comecei a ler, porque aqui em casa tem. É uma história muito interessante no começo, como ela retrata, como fala das pessoas. Quando ela escreveu esse livro, acho que ela estava num campo, me parece. Quando ela escreveu o diário. Ela estava em uma casa de abrigo, acho que ela estava se escondendo com a família dela. Eu só não lembro se era numa casa ou se era num porão, mas era em um lugar, mas ela estava se escondendo dos nazistas. Bonito. Era uma parte onde os nazistas estavam matando todo mundo, então a maioria estavam todos abrigados quando ela começou a escrever. Interessante.
Muito Ela bom. morreu Então com vamos lá. 14 anos, eu acho. Ela morreu muito nova. Ela morreu com 14 anos? Ela Acho que morreu, foi. ela morreu nessa casa mesmo? Onde ela... Morreu. Os nazistas descobriram o esconderijo e aí mataram ela e a família dela. Ai, E o diário virou um livro muito famoso porque foi um dos vestígios, né, que os é, pesquisadores encontraram depois da guerra. virou até Olha que bacana. um documentário, né? Ai, ai, eu choro. Eu leio e choro. Somos dois, então, né? Mas eu pretendo ler também, viu? Então vamos lá, um capítulo especial. O ponto que virou uma mancha, que virou um vulto, que virou uma pessoa, que virou um menino. Esse pedaço que eu acabei de ler aí, né, dessa frase, está no capítulo 10. Quando Bruno se aproximou do menino pela primeira vez, ele estava sentado no chão, de pernas cruzadas, olhando para a poeira debaixo de si. Entretanto, após um momento, ele olhou para cima e Bruno pôde ver o seu rosto. Era um rosto bastante estranho. A pele era quase cinza, mas diferente de outras tonalidades de cinza de Bruno que Bruno já havia visto. Os olhos eram bem grandes, da cor de balas de caramelo. Os brancos eram muito brancos e, quando o menino olhou para Bruno, tudo que este viu foi um par de enormes olhos tristes a encará-lo. O único ponto em comum entre os dois era a data de aniversário. Isso que eu achei interessante. É, Né? Quando eles se descobriram lá, que eles era começaram no a mesmo conversar, dia. ele perguntou, né, quantos anos você tem? Perguntou o Bruno. Aí o Samuel pensou a respeito e olhou para os dedos que se agitaram no ar, como se ele estivesse tentando calcular. Tenho 9 anos, disse o menino. Eu nasci no dia 15 de abril de 1934. Bruno encarou-o surpreso. O que você disse? Perguntou ele. Disse que nasci no dia 15 de abril de 1934, que era o mesmo ano que o Bruno tinha nascido. E a Sim. partir daí, né, a amizade dos dois se tornou mais forte, exatamente por um fato, né, que foi uma coincidência, mas que levou os dois a ficarem mais amigos ainda. Aí eu coloquei aí, né, nós colocamos, né, duas fotos, né, de dois campos de concentração. Aí o Bruno e o Samuel, né, conversando, falando das coisas que ele queria descobrir, da amizade dos dois. No fundo, né, as casas onde ficavam os nazistas, os judeus, né, e o outro mostrando um campo, aparentemente sem ninguém, mas retratando aí como era cruel, né, com cercas onde eles não podiam sair de jeito nenhum. Eles eram. Eu estava na pesquisa que eu estava fazendo sobre esses campos de concentração, até nos livros, né, Toninho? Você pode até explicar, acho que melhor do que eu. Nos livros, na época do Hitler, nas escolas, os judeus eram vistos como vermes, como bichos. Ai, gente, que crueldade, que horror. Já era para colocar na mente das crianças, das arianas lá, do sangue puro, que judeu era bicho, era verme. Ai, credo, que coisa mais. Professores, eu posso interromper rapidinho só para mim contar para vocês que uma vez que, na verdade, foi uns dias depois de eu ter visto o filme, eu li uma teoria que diziam que os dois tinham nascido no mesmo ano, que era tudo meio predestinado, porque eles iam nascer no mesmo ano e iam morrer no mesmo dia, para o pai do menino entender como era a dor de perder um filho e entender como era perder uma pessoa da família, enfim, entender como era a dor de um pai ao perder um filho por injustiça, que era tudo para o pai dele entender como era a dor. Nossa, legal. Eu não tinha pesquisado sobre isso. Legal. Quem que explicou? A Karine. Muito bom, Karine. Então, essa data aí já foi uma data predestinada que eles Sim. colocaram.
Na teoria dizia que sim, que era um É. ponto de vista. Eu achei interessante pontuar. É, Muito bacana. Obrigado aí, Karine, pela sua participação. você viu como a gente aprende com os alunos. Muito. Com certeza. Obrigada. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse capítulo especial aí? Ou se Então, tiver vamos algum para- capítulo também, as meninas que estão lendo aí, se tiver algum capítulo que chamou atenção aí, também quiser compartilhar o que chamou atenção na obra. Bom, então agora nós vamos para os temas abordados na obra, né? Olhem aí, o surgimento do nazismo, perseguição aos judeus, campos de concentração, intolerância religiosa, amizade entre crianças que não sabem da briga dos adultos, antissemitismo, né? Que é uma corrente ou atitude política adversa aos judeus, né? Então, todos esses temas o livro aborda, né? Que o nazismo realmente não foi uma coisa boa, né? A perseguição aos judeus, o genocídio a esses judeus, né? Só por eles terem uma outra nacionalidade, não foi uma coisa boa. Esses campos de concentração, né, conforme nós vimos, foi um horror, né? Uma das crueldades maiores que eu acho que um ser humano pode sofrer, e uma pessoa, né, fazer com que isso aconteça. A intolerância religiosa, né, com relação a seitas que não eram a favor disso, né? E o mais inocente, né, dos temas aí, a amizade entre duas crianças que, estando em lados opostos, sem saberem o que estavam fazendo ali, né, fizeram uma amizade muito grande, e isso trouxe prejuízo, né, para as duas raças, vamos dizer assim, né, para os arianos e para os judeus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Dona Denise, algum aluno? São temas bastante fortes, né, que o livro abordou. E eu acho assim, interessante na obra, né? O quanto o Bruno é inocente, e aí o próprio amigo, ele tenta, né? O Samuel, ele tenta explicar um pouquinho para o Bruno, né? Das coisas, né? Porque o Samuel sabia alguma coisa, né? Ele tinha consciência do que estava acontecendo. É bonito também a empatia do menino quando viu que o colega estava emagrecendo, ele começou a ajudar, levando comida e tal. Isso mesmo. No filme ele levou, acho que até uma bola para eles brincarem. Por isso que ele cavou o túnel embaixo para passar a bola e ele poder passar também. Sim. Aí o Samuel começou a falar que ele não podia entrar porque ali não era um lugar legal, que eles machucavam as pessoas. Isso mesmo. É uma obra linda, né? É triste, mas é linda. Aprende muito, né? Se aprende muito com ela. Então, vamos para o próximo slide aí. Qual acontecimento do enredo ou da narrativa você mais gostou? Quem poderia estar falando aí? Que enredo vocês mais gostaram? Que parte do livro vocês mais gostaram? O que chamou mais atenção no livro? Qual parte do livro? Do pessoal aí, dos que estão lendo, dos que da Karine aí que assistiu ao filme? O que chamou a atenção? Pode Até falar. agora, aonde eu li, eu acho que foi o encontro dos dois meninos, porque representou muito a junção de dois mundos totalmente diferentes, né? Foi um encontro muito bonito, porque o Bruno ele estava se sentindo muito sozinho, então ele achou um amigo para quem ele conversar, passar o tempo. Sim. Exatamente.
Foi a parte que eu gostei mais também do livro, né? Foi essa amizade entre eles aí, né? E essa capa aí está mostrando desse livro, né? De um lado os judeus e do outro, né? Os nazistas. Vamos E o, para o próximo slide, então. O Bruno, ele era tão ligado à brincadeira que ele achava que os números os números, né? Era alguma coisa relacionada também à brincadeira. Ai, gente. Exatamente. Agora, qual acontecimento do enredo da narrativa chamou mais sua atenção? A empatia. Oi? A empatia dele. A empatia? É um tema importante, né? A empatia. Quem mais? Aí essa primeira foto aí está mostrando quando ele entrou no quarto dele pela primeira vez que ele conseguiu avistar o campo nazista, né? E ele queria saber o que que era, o que estava acontecendo lá, até que ele consegue chegar até a cerca e conhecer o menino, né? E o outro, se eu não me engano, é ele conversando com aquele soldado lá que era Gostava, né? comandado pelo pai dele e que tinha um relacionamento com a irmã dele mais velha, né? É porque ele era novo, né? Acho que ele tinha 18 ou 19 anos, né? Esse soldado. Isso. Muito bem, então. Que outro final para a história você daria? Solte a sua imaginação. Lembram dessa cena aí, quando ele pegou o pneu e fez o balanço para ele brincar, que ele caiu, que ele se machucou? Que ele ficou admirado, né? Que a pessoa que descascava batata na casa dele era médico, né? E ele perguntou, por que que você, médico, está fazendo aqui, né? Sendo serviçal e descascando batata. Ele não conseguia entender também isso, né? Que outro final vocês dariam para a história? Um final mais feliz, eu acho. Ah, eu também mudava totalmente esse final. Ai, pelo amor. Final triste. Realmente, Eu acho né? que eu, com uma opinião formada sobre o filme, não sobre o livro, porque o livro eu não li, mas eu não daria outro final, porque realmente demonstra muitas formas de empatia. Demonstra muita coisa no livro, né? Além da empatia entre as crianças, a ignorância dos nazistas, remete muita coisa importante que a gente deveria saber mesmo. Mas eu não daria outro final exatamente por isso, por ter um significado. Exatamente, né? Perderia o significado que o livro quis mostrar, né? Que existe realmente essas diferenças, né? E nós temos que ficar conscientes que essas diferenças existem e nós temos que lutar para que isso não aconteça, né? E aqui no Brasil, nós temos um outro problema, né? Que é com relação ao preconceito sobre diversos temas, né? Principalmente sobre o negro, né? Sobre o nordestino que vem trabalhar aqui, sobre o baiano. Eu, quando dava aula, eu sentia muito isso, né? O preconceito do paulista com relação ao Ele está aqui no clube. nordestino. A Milena chamou e eu recusei, tá? Eu avisei ela, Toninha, que a gente está quase terminando aqui. Aqui já choveu e já parou, gente. Então, vamos então terminar, dona Denise, porque já estamos em cima da hora. Então, a gente agradece a todos. Alguém mais? Bom, já comentaram, né, que não mudaria o final, né? Não. E poderia até ter outro final, mas esse, como ela disse, realmente mostra e faz a gente pensar, né? Tudo aquilo que nós temos que deixar de pensar e pensar de uma forma diferente, né?
Então, se você quiser encerrar, da minha parte, eu agradeço a participação de todos e espero que terminem de ler o livro e quem não assistiu o filme, assista também, tá? Um abraço e um beijão a todos. E só vou explicar para eles, Toninho, que em dezembro nós vamos fazer um pouco diferente, tá? Nós vamos fazer uma seleção dos 3 livros aí de contos e cada um vai fazer a leitura, escolher um conto para poder socializar aqui no clube. E a última atividade do clube de leitura vai ser um bate-papo com um escritor, né, que eu conheço. Ele vai também fazer contação de histórias, vocês vão amá-lo, porque eu amo essa pessoa de paixão, né, o meu parceiro, meu grande parceiro, que eu sempre trabalhei com ele, e ele é perfeito em contação de histórias, vocês vão amá-lo também, tá? Então, para dezembro, então, nós vamos selecionar três livros de contos. Vocês vão escolher um livro, né? Para dentro desse livro, vocês escolherem um conto e nós vamos partilhar. Cada um vai partilhar o seu conto. Ah, eu li esse conto, eu gostei dele, porque ele fala isso. É uma socialização de contos, tá? Então, vai ser um pouquinho diferente. Então, vai ser com contos. Certo? Certo. Aí todo mundo registrou aqui a presença no chat? Todo mundo colocou? Quem está presente? O nome? Parece que nem todo mundo colocou. Vocês registraram o nome de vocês? Eu acho que sim, professora. Ana Júlia. Raila colocou. Evelyn colocou. Evelyn colocou. Karine. Carol Piveta. Esse Valdício, quem está como Valdício aí, eu não lembro quem que é. Acho que é a Laís, né? Só para eu já poder tirar a foto já e já mando para as professoras, tá bom? Que a gente já começou a TPC. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Lembrando que quinta-feira dessa semana nós vamos ter uma live, né, com a Regina, que ela representa a cultura afro aqui na nossa região, e com o Emílio Penariol também, que é esse escritor que eu estou falando, e nós vamos conversar um pouquinho sobre consciência negra. Ela vai fazer uma contação de histórias divina que vocês vão amar, vai falar um pouco da cor da cultura, né, da cultura afro. Eu gostaria muito que vocês participassem. Vocês vão amar a professora Regina. O Toninho conhece, né, Toninho? A Regina de Paraíso. Sim. Ela é perfeita. E vocês vão também conhecer o Emílio, né, que é o secretário da Cultura. Ele é roteirista, ele é dramaturgo, ele é escritor, então também vocês vão conhecê-lo. Eu gostaria muito que vocês participassem, tá? Vai ser quinta-feira dessa semana, depois de amanhã, às 7 horas da noite, tá bom? Já que nós estamos na Semana da Consciência Negra. Tá? Ok. Tá bom.